Descobri que minha mãe está traindo meu pai e não sei como contar para ele. Minha mãe, de 47 anos, e meu pai, de 50 anos, estão juntos há 25 anos. Sempre achei que eles tinham um relacionamento ideal. Raramente discutiam, sempre conversavam e pareciam ser amorosos e fiéis um ao outro. Lembro-me de professores na escola dizendo que meus pais eram um ótimo casal e que eu deveria ser grato por ter um exemplo de relacionamento saudável. Precisei usar o laptop da minha mãe para enviar e-mails de trabalho, e as mensagens dela apareceram na tela. Era de um cara chamado Chris, agradecendo por esgotá-lo na noite passada. Sem entender o que estava acontecendo, abri as mensagens e vi que ela estava traindo meu pai há pelo menos um ano. As mensagens eram extremamente explícitas, com fotos e vídeos. Comecei a hiperventilar e a sentir náuseas. Consegui tirar prints das mensagens e enviar para o meu e-mail. Depois disso, disse aos meus pais que ia sair um pouco. Meu pai me disse para tomar cuidado e me deu um beijo na testa, e quase desabei ali mesmo. Por que ela faria isso? Ela não ama meu pai. Ele fez tanto por ela, cuidou dela quando quebrou a perna esquiando, mudou-se para que ela pudesse ficar mais perto da família quando teve depressão pós-parto. Ele sempre esteve lá para ela e trabalhou horas extras para que pudéssemos ter experiências juntos. Não sei como vou contar isso à minha irmã, que adora nosso pai, ou ao meu irmão, que está fazendo mestrado e não quero distraí-lo dos exames finais. Todos os meus amigos têm pais divorciados ou que nunca se casaram, e também viam meus pais como um exemplo de bom casamento. Desculpe se estou divagando, mas não sei o que fazer. Sempre que penso nisso, sinto dor. Lembro-me de quando tinha 16 anos e minha mãe me mostrou as cartas de amor e poemas que meu pai escreveu para ela. Eram todos tão lindos. Ele amou com todo o coração por 25 anos, e ela faz isso com ele. A última pessoa que quero contar é meu pai. Sinto que, ao contar, vou destruir tudo, e o pai amoroso e carinhoso que conheço desaparecerá. Meus amigos me disseram que isso aconteceu com os pais deles também, e que nunca mais foram os mesmos. O pai do meu melhor amigo tirou a própria vida quando descobriu a infidelidade da esposa. Desculpe se estou divagando, estou apenas tão magoado e confuso. Por que ela faria isso? Como posso contar ao meu pai que a pessoa que ele amou por 25 anos o traiu? Qualquer conselho seria muito apreciado. A atualização. Desculpe por não ter atualizado antes, muita coisa aconteceu. Agradeço a todos que responderam e mandaram mensagens de apoio e conselhos. Depois que voltei para casa, fui direto para a cama. No café da manhã seguinte, estava no Twitter e minha mãe viu uma discussão sobre a situação do Chris Rock no Oscar. Começamos a conversar sobre isso, e acabei perguntando se ela já teve ou teria um relacionamento aberto com meu pai. Ela negou imediatamente e disse que nunca faria isso, que amava meu pai demais para deixá-lo dormir com outra pessoa. Ela continuou por uns 10 minutos falando o quanto amava e que era um único amor um do outro. Queria gritar que sabia o que ela estava fazendo, mas me controlei e sabia que precisava contar ao meu pai. No final da semana, organizei tudo e convidei meu pai para passar o dia comigo, comer algo e fazer o que ele quisesse. Ele aceitou e disse que seria bom passar um tempo juntos, já que não tínhamos feito isso desde que comecei no novo emprego. Tentei manter tudo sob controle, mas ele percebeu que algo estava errado. Fomos ao depósito dele, pois ele precisava pegar algumas coisas para levar para casa. Antes de sairmos, ele me parou e perguntou se eu estava bem. Disse que eu estava muito quieto e carente, e perguntou se algo tinha acontecido com minha namorada. Acabei chorando e contei o que aconteceu. Ele perguntou se eu tinha certeza, e eu disse que tinha meu laptop comigo e podia mostrar alguns dos e-mails que salvei. Quando ele viu, pude ver a dor nos olhos dele. Era como se alguém o tivesse apunhalado. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sem soluçar. Ele me abraçou e disse: "Obrigado por me contar. Não importa o que aconteça, lembre-se de que amo você, seu irmão e sua irmã. Vocês são meu orgulho e alegria. Nunca se esqueçam disso." Ele secou o rosto e voltamos para casa. Quando chegamos, ele me pediu para não mencionar nada à mamãe e disse que queria verificar algumas coisas antes de falar com ela sobre isso. Todos fomos dormir cedo naquela noite, mas não consegui descansar. Tive pesadelos onde o pior acontecia com meu pai. Acabei descendo por volta das 2 da manhã e vi meu pai no laptop da mamãe, olhando os e-mails dela. Perguntei o que ele estava fazendo, e foi a primeira vez que vi meu pai tão bravo.
Ele virou para mim com a cara fechada e saiu de casa sem falar nada. Verifiquei os e-mails e vi que ele tinha 4 dias marcados. Ver isso matou qualquer parte de mim que ainda tivesse sentimentos pela minha mãe. Os dias em questão foram o dia em que minha tia, irmã mais nova do meu pai, morreu, o dia seguinte, o dia do funeral e o dia em que as cinzas foram espalhadas. E esses e-mails eram da minha mãe pedindo para se encontrar com Chris e perguntando o que ele faria com ela quando chegasse à casa dele. Vomitei novamente e percebi que meu pai tinha acabado de sair de casa e eu não fazia ideia de para onde ele estava indo. Saí e vi que ele estava sentado no carro, chorando. Ele não conseguia parar de chorar. Senti como se isso tivesse quebrado. Depois de 1 hora, consegui convencê-lo a voltar para dentro e tentar descansar. Fechei o laptop e o coloquei de volta para que minha mãe não descobrisse que meu pai estava vendo o histórico dela. Na terça-feira seguinte, meu pai decidiu confrontar minha mãe sobre o caso. Eu não estava em casa quando aconteceu, mas ele se sentou com ela e perguntou se ela estava tendo um caso. Ela, claro, negou e disse que nunca faria isso, que o amava de todo o coração. Meu pai perdeu a paciência e mostrou os e-mails, gritou com ela, ligou para o irmão dela vir buscá-la e disse que estava pedindo o divórcio imediatamente. Minha mãe tentou dizer que foi um erro e que poderiam superar isso, mas meu pai não aceitou. Desde aquele dia, ele não tem contato com ela, a não ser através de um advogado. Meu tio veio à casa algumas vezes para pegar roupas e outras coisas para minha mãe e tenta dar atualizações sobre o bem-estar dela para meu pai, mas ele apenas ignora e diz que não se importa, que ela precisa agilizar a papelada. Quanto ao meu irmão e irmã, contei ao meu irmão na quarta-feira o que aconteceu. Pedi desculpas por ser tão perto das provas dele, e que essa era a última coisa com que ele deveria se preocupar. Ele disse que voltaria assim que as provas terminassem e que eu deveria ficar de olho no papai, caso algo acontecesse. Minha irmã, por outro lado, voltou para casa no dia seguinte e não saiu do lado do papai desde então. Ela basicamente cuida dele, limpa a casa e faz o jantar para todos nós. Acho que ela está lidando pior com isso, e meu pai também acha, por isso pediu para ela ver um conselheiro, dizendo que ele ficaria bem. Minha mãe tentou entrar em contato com todos nós, mas ninguém respondeu, exceto para garantir que ela começou a papelada e estava em contato com o advogado, etc. Meu pai disse que provavelmente eu deveria encontrar minha mãe em breve, pois apesar de tudo que aconteceu entre eles, ela nunca foi uma má mãe e nos amava tanto quanto ele. Então, vou me encontrar com ela na próxima semana e estou temendo cada minuto disso. Agora estamos todos em um lugar estranho, sem saber o que vai acontecer. Meu pai está muito menos como ele mesmo, mais quieto e reservado, o que me assusta, mas felizmente muitos amigos e familiares têm vindo oferecer apoio. A única coisa engraçada que posso dizer é que, quando contei aos meus amigos próximos sobre o divórcio, algumas amigas fizeram piada dizendo que pegariam meu pai assim que ele estivesse de volta no mercado de namoro. Isso pode parecer um pouco estranho, mas é engraçado porque admitiram ter uma queda por ele quando tinham 16 anos. Coisas bobas assim, mesmo que sejam piadas, me dão esperança de que, quando tudo isso acabar, ele encontre alguém que o valorize e ame como nós. Espero que essa história tenha tocado vocês tanto quanto me tocou. É uma situação difícil, mas a força da família e dos amigos pode ajudar a superar. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e deixar seu comentário. Compartilhe suas opiniões sobre o que você faria nessa situação e não perca nossos próximos vídeos.